A extrema-direita brasileira travou uma relação tensa com o judiciário nos 4 anos de mandato de Jair Bolsonaro. O ataque realizado por Roberto Jefferson foi o capítulo mais sombrio disso. O político extremista lançou granadas e atirou contra agentes da Polícia Federal que cumpriam uma ordem de prisão do STF. Bolsonaro tentou se distanciar da figura de Jefferson e do episódio, mas essa queda de braço com o judiciário é uma das marcas do bolsonarismo. O presidente adota um discurso de que é perseguido pela corte e várias figuras alinhadas a ele defenderam estratégias para enfraquecê-la. Neste vídeo eu vou falar um pouco sobre como isso é uma tática comum em regimes autoritários, seja por parte dos chavistas na Venezuela, dos nacionalistas na Polônia e na Hungria, ou da própria ditadura militar brasileira. Essa ideia de intervir no Supremo Tribunal Federal não circula apenas entre aliados menores do governo. O próprio Bolsonaro admitiu essa possibilidade. Em 7 de outubro, ele disse a um canal bolsonarista que recebeu propostas para aumentar o número de ministros da corte e que poderia discutir o tema após as eleições. No mesmo dia, o atual vice-presidente e senador eleito, Hamilton Mourão, defendeu que o Congresso discutisse a possibilidade. Nos últimos anos, vários parlamentares alinhados ao bolsonarismo defenderam ideias semelhantes, e isso é visto por juristas como um risco ao balanço de poderes no Brasil. O STF tem 11 juízes e é a última instância judiciária do Brasil. Ele é a Corte Suprema e também a Corte Constitucional, ou seja, é uma espécie de guardiã da Constituição, e atua quando entende que ela possa ser ferida. Aumento no número de juízes ou limitação de prerrogativas de cortes superiores são normalmente estratégias usadas por governos autoritários para minar a independência do judiciário e sedimentar o próprio poder. Isso aconteceu, por exemplo, na Venezuela chavista. Em mais de 2 décadas no poder, o regime de esquerda pôs em prática diferentes estratégias para minar a independência da Corte Máxima. Entre elas esteve o aumento do número de cadeiras no tribunal, a prorrogação de mandatos de juízes leais ao regime e a destituição de figuras que tomaram decisões que desagradaram ao governo. Com apoio do Supremo, o chavismo usou ainda seu poder para se livrar de centenas de juízes de outras instâncias não alinhados ao regime. A situação se deteriorou a ponto de, em 2014, um diretor da ONG Human Rights Watch dizer o seguinte: o Supremo venezuelano virou um mero adendo do executivo e um dos exemplos mais toscos da falta de independência judicial na América Latina. Na América Latina, a propósito, tem outro exemplo nessa linha, El Salvador. Em 2021, com a maioria folgada no parlamento, o presidente, Nayib Bukele, ordenou a destituição de todos os 5 juízes da Suprema Corte e do procurador-geral do país. Eles eram críticos ao crescente autoritarismo do governo. O tribunal rapidamente foi preenchido com aliados do presidente. A nova composição da Suprema Corte já funciona de forma favorável ao governo. Em setembro de 2021, por exemplo, ela autorizou Bukele a concorrer a um novo mandato em 2024, em clara violação à Constituição. Mas isso não é exclusivo da América Latina, não. Na Europa também há governos enfraquecendo o judiciário. Um deles é a Hungria, um país de governo de extrema-direita que, segundo o próprio Parlamento Europeu, não é mais uma democracia plena. O presidente Viktor Orbán está desde 2010 no poder e tomou várias medidas contra o judiciário, como alterar o número de membros da Suprema Corte e mexer na idade da aposentadoria de juízes. Essa derrocada da democracia húngara rumo a uma autocracia, a propósito, nós detalhamos neste vídeo aqui, vou deixar no card. Dentro da União Europeia, o governo nacionalista da Polônia também vive em pé de guerra com o judiciário. Ele promoveu uma série de medidas para tentar mudar a constelação da Corte Suprema. A última delas, em 2019, a criação de um painel disciplinar dentro da Suprema Corte para facilitar a demissão de juízes críticos ao governo. A União Europeia considerou isso um mecanismo de pressão política e incompatível com leis do bloco, e aplicou uma multa diária de 1 milhão de euros ao país. O valor a ser pago já passa de 325 milhões, mas a Polônia ainda resiste em acatar a medida. Mas não é preciso olhar tão longe para ver que a interferência em tribunais superiores é uma prática de regimes autoritários. A história recente do próprio Brasil já mostra isso. O Ato Institucional número 2, o AI-2, publicado em outubro de 1965 pelo regime militar brasileiro, é menos conhecido que o AI-5, de 1968, mas foi com o AI-2 que o número de cadeiras no STF foi aumentado de 11 para 16, exatamente o número citado por Bolsonaro em 7 de outubro. A maioria folgada na corte reduziu o número de decisões que desagradavam o regime. Posteriormente, a Constituição de janeiro de 1967, desenhada pelo regime, confirmou o acréscimo de cadeiras.
O AI-2 ainda esvaziou boa parte da competência do STF, determinando que crimes contra a segurança nacional fossem julgados pelo Superior Tribunal Militar. Mas o golpe final do regime no STF ocorreu com o AI-5 em 1968, o mais repressivo da ditadura. O ato institucional forneceu uma fachada legal para que os generais destituíssem 3 ministros da corte nomeados antes da ditadura. Um 4º ministro, então presidente da corte, renunciou em protesto. Em 1969, após as cassações dos ministros, o general Arthur da Costa e Silva editou o AI-6, que restaurou no STF o formato de 11 cadeiras. O regime já não precisava mais das 5 vagas extras. Dos 11 ministros remanescentes, 10 haviam sido nomeados pelos generais, e o único indicado antes de 1964 era um entusiasta do golpe.